Olá, gente, tudo bem? Espero que sim. Para a aula de hoje, falaremos sobre uma perspectiva que o professor Yves de Lattaille traz no seu livro Moral e Ética, segundo a qual nós deveríamos desenvolver, além de promover o desenvolvimento moral dos indivíduos, nós deveríamos promover a formação de personalidades éticas. Então, este será o tema da aula de hoje. Então, o que se trata, né? Personalidades éticas. Para hoje, então, nós vamos identificar o conceito de personalidades éticas, o que é que o professor Yves de Lattaille está chamando, né, de personalidades éticas, e o papel da escola nessa formação, certo? Para entender, então, o que o professor Yves está chamando de personalidades éticas, nós precisamos retomar o que ele chama de plano moral e o plano ético. Quem leu o texto que eu deixei como referência já identificou o que o professor Yves está chamando de plano moral e de plano ético. Então, plano moral para o Yves é aquele plano onde está o nosso sentimento de dever, né? O nosso sentimento de obrigatoriedade de agir, certo? É diferente de moral, porque moral se refere ao conteúdo, né? E o plano moral seria a forma, né? O plano moral fala de como traz esse sentimento de obrigatoriedade, né? Sentimento de agir tanto para consigo quanto para com os outros, né? Tal plano moral implica, então, determinados conteúdos, então, por isso é relacionado à moral, né? Uma determinada moral, então, e a questão é que o professor Yves coloca, bom, se o plano moral ele está relacionado, né, ao sentimento de obrigatoriedade, né, de agir bem tanto para consigo quanto para com os outros, conforme determinado conteúdo, ou seja, determinada moral. Onde estaria a fonte energética para agir? Estaria, segundo Yves, no plano ético, tá? Então, ele vai se basear em Ricoeur, autor que escreve em 1990, né, para quem a ética, né, seria a definição de ética como a ética, a busca de uma vida realizada, ou em termos filosóficos, uma vida boa ou uma vida feliz. Então esse autor, Paul Ricoeur, define a ética como essa busca por uma vida realizada, ou seja, uma vida boa ou uma vida feliz. Mas não é qualquer vida boa, né? Porque aí eu posso ter uma vida boa sem ser ética, tá? Então, é uma vida para e com outrem em instituições justas. Então, para, né, a quem eu vou ajudar, né, os outros, né, com quem eu vou me relacionar, com esses outros, né, com quem é que eu vou me cooperar, em instituições justas, né, com essas instituições com a qual essa vida boa que eu quero vai construir, então, uma vida justa. Então, uma vida boa, feliz é para e com outrem em instituições justas. Então, para o outro, com o outro e em instituições justas, né? Com estas que a gente vai construir, então, uma sociedade melhor. E aí, o que é que o Yves fala que vai unir esses dois planos, tanto o plano moral quanto o plano ético? Seria o sentimento de autorrespeito, né? Por quê? O sentimento de autorrespeito, então, ele une os planos moral e ético, pois ele é, por um lado, expressão de expansão de si próprio, portanto, elemento da vida boa. Então,
o sujeito, o sentimento de autorrespeito, ele prevê essa expansão de si do sujeito. O sujeito se vê como, né, uma pessoa de valores morais, né? Portanto, né, um elemento dessa vida boa, logo, do plano ético. E, por outro lado, causa essencial do sentimento de obrigatoriedade, portanto, motivação para a ação moral. Um exemplo, né, seria, ou seja, respeita a moral quem respeita a si ao fazê-lo, né? Então, veja que o sentimento de autorrespeito, ele se resume a pessoa ver-se como uma pessoa de valores morais. É diferente de autoestima, porque eu posso me enxergar como uma pessoa, eu posso me sentir super bem, né? A imagem que eu tenho de mim é de uma pessoa que se dá bem em cima dos outros. Isso Ives vai dizer que não é, né, uma pessoa com uma personalidade ética. Eu tenho uma autoestima com base em valores que não são morais, tá? Mas então o sentimento de autorrespeito é essa expansão de si, né? Ver-se como uma pessoa de valores morais, e essa expressão de quem respeita a si. Então o autorrespeito, ele tá ligado a si, né? Porque eu respeito, então eu ajo conforme valores morais que eu agreguei ao meu eu, à minha personalidade, né? E eu estou agindo conforme esses valores que eu acredito que não são só bons para mim, mas são bons para as outras em instituições justas, tá? Então vamos entender um pouquinho melhor. Sintetizando, autorrespeito é ver-se como uma pessoa de valores morais, tá? O plano moral é o plano dos deveres e o plano ético é o plano da vida boa, tá? E o que une, então, esses dois planos é o sentimento de autorrespeito. E aí o Ives vai dizer, olha, a vida somente pode fazer sentido para quem experimenta o sentido de nela autoafirmar-se, expandir-se, ou seja, atribuir-se valor. Essa é a tese que o professor Ives defende, tá? Então, tentando esmiuçar o que o Ives está chamando, né, essa tese, ela pode ser traduzida, então, em essa tese de atribuir-se valor, né, autoafirmar-se, tem a ver, então, com as representações de si e com valores, tá? O que são as representações de si? As representações de si são as imagens que a pessoa faz de si, tá? E essas representações de si são sempre de valor, né? Valor que é aquele investimento, como Piaget já dizia, né? Um investimento afetivo, né? E o eu, então, as minhas representações, são objeto de investimento afetivo. E aí o Ives vai dizer que os valores morais ocupam o centro dessas representações. Então, quando eu olho para as representações de si de um indivíduo, essas representações são carregadas, né, são de valores, né, são sempre de valor e de valores morais. Então, o Ives vai assumir a tese de que a busca de representações de si com valor positivo é lei fundamental da vida humana, tá? Vejam que a gente está diferenciando esse conceito, então, de personalidade ética, tá? Então, o sujeito com uma personalidade ética é quem tem, né, na sua identidade essas representações de si com valores morais agregados, tá? De uma pessoa que tem uma autoestima. E aí, se essa busca, né, se eu, enquanto sujeito, me vejo como uma pessoa com valores morais, né,
quando eu não ajo conforme esses valores que eu considero que são importantes para mim, para a busca, né, de uma vida boa, que não é uma vida boa só para mim, mas é uma vida boa também para os outros, né, naquelas instituições justas que a gente viu. Quando isso não acontece, eu tenho um insucesso, ou seja, e aí gera a vergonha, né, porque aí quem sou eu, né, como eu estou agindo? Eu estou agindo contrário, né, às minhas representações de si baseadas em determinados valores, tá? E aí a gente retoma, né, a definição do plano ético para o Ives, para quem que está relacionado então a essa pergunta que ele traz, né? Que vida eu quero viver? Está relacionada com a pergunta quem eu quero ser, tá? Então, a busca da vida boa, que vida boa eu quero para mim, né? Não só para mim, mas para os outros, está relacionada a essa pergunta, quem eu quero ser? Então, está relacionada com a identidade, né? Então, para o Ives, parece não haver a possibilidade de pensar a ética sem contemplar a dimensão da identidade, e esta sem a busca da atribuição pessoal e coletiva de valor. Tá? E aí, o Ives vai adotar a teoria, né, de que ele vai falar sobre a motivação das ações humanas, valores e regras morais. Então, aquelas regras que estão lá no plano moral, que estão relacionadas também ao plano ético, que fazem parte dessa busca dessa vida boa. Então, valores e regras têm força motivacional se associados à identidade. Tá? Então, quando, né, a força motivacional vai ser essa força energética do agir, né? Então, não basta eu saber determinadas regras, eu ter determinados valores que eu acho certo, mas para o Ives somente eu vou realmente agir conforme esses princípios, esses valores, se isso estiver atrelado à minha identidade. Por isso que ele fala em personalidades éticas. E é claro que vai existir aqueles que são valores que são mais centrais, e aí eu trago aqui, vocês viram que ao longo dos slides eu vou trazendo a Mafalda. Né? Quem conhece a personagem Mafalda, criada pelo Quino, sabe do quanto, né, a Mafalda tem valores como a justiça social, o respeito, a luta pela igualdade das pessoas como valores centrais ao seu eu, né? Então, quando a gente pensa na personalidade ética dos indivíduos, né, em quais valores e regras morais estão ligados às suas representações de si, né, a gente vai olhar para os indivíduos de forma diferente, né? Então, cada indivíduo vai ter personalidades éticas, se ele tiver valores morais agregados, então, né, a seu eu, e ele vai ter determinados valores que são mais centrais e valores que são, né, periféricos. E essa hierarquia, então, de valores está ligada, então, às representações de si. Tá? Para determinados indivíduos, determinados valores são mais importantes que outras. Então, a pessoa com personalidade ética é aquela que tem representações de si baseadas em valores morais e que experimenta, portanto, o sentimento de autorrespeito, que é aquele sentimento que une, né, os dois planos morais. E aí o que a gente vem, né, antes de... Deixa eu voltar aqui, gente. Ai, desculpa, gente. Deixa eu voltar aqui.
Bom, o Ives vai dizer então que a energética do sentimento de obrigatoriedade essencial ao plano moral deve ser procurada no plano ético, na busca de representações de si com valor positivo. Lembremos também que o autorrespeito é o sentimento que une os planos moral e ético, pois ele é, por um lado, expansão de si próprio, portanto, elemento da vida boa, como eu disse lá no início, e por outro, causa essencial do sentimento de obrigatoriedade, portanto, motivação para a ação moral. Respeita a moral quem, ao fazê-lo, respeita a si próprio. Logo, o desenvolvimento moral e o fortalecimento do sentimento de obrigatoriedade que o inspira deve ser explicado pela construção de uma personalidade ética, tá? Ou como o Puig diria, personalidade moral, tá? Então, e o papel da escola, né? O que o Ives vai dizer? Que os valores precisam ser pensados no sentido de serem selecionados de forma refletida e autônoma para orientar as escolhas das pessoas sobre a vida que querem viver, né? Ou seja, devem auxiliar na constituição dos sentidos dado à vida, pensada para e com o outro, tá? Então, a educação deve basear relações em valores morais, né? Ir contra valores que não são morais ou imorais, né? Aqueles que nós chamamos de contravalores, valorizando relações de cooperação e respeito, né? Em que sejam discutidos e avaliados princípios, virtudes e sentimentos morais, tá? Então, aqui fica a referência do texto do Ives, desse livrinho aqui, Moral e Ética, que ganhou prêmio Jabuti em 2007, é um ótimo livro, tá? Então é isso, gente. Nos vemos na próxima aula. Espero que vocês tenham, então, compreendido o que Yves Delataille chama de personalidades éticas. Um abraço!